Hoje as famílias não estão muito ligadas a isso, né? Não está faltando Deus, né? Alguma coisa assim, não estou falando nem de religião, né? Mas uma coisa espiritualizada mais, né? Não seria isso também uma falta? Eu não ouvi ninguém falar disso. Obrigado, viu? Um abraço. Opa, eu que agradeço o ouvinte pelo carinho, pela audiência de tantos anos aqui. E aí, doutora? Respondendo ao Renato, muito legal essa colocação, porque, de fato, a religiosidade é diferente da espiritualidade. Então, vamos falar da espiritualidade, que é a relação que as pessoas têm com o seu Deus. Isso é extremamente importante para a formação do caráter e, principalmente, é importante também para que a pessoa tenha com quem contar em situações difíceis. É necessário, quando a gente fala sobre lidar com pessoas que querem tirar sua própria vida ou com pessoas que querem tirar a vida dos outros, essa é uma estratégia, é uma arma, digamos assim, muito importante de ser usada também. Porque essa espiritualidade é que vai fazer com que eu me sinta seguro, que eu me sinta amado, que eu me sinta confortável nesse mundo, que é um mundo difícil, cheio de desafios, cruel muitas vezes, né? Sim, falta, eu acho que cada família escolhe qual é o seu Deus, qual é a sua religião, como vai viver essa sua espiritualidade. E cada criança recebe aquilo e depois decide o que vai escolher para si, qual vai ser a sua verdade. Mas é importante que ela exista, porque senão a vida fica muito sem sentido. E essa vida sem propósito, sem sentido, é uma vida mais difícil, né? Então, sim, é muito importante. Sim, é muito necessário também. É importante que seja visto como uma das estratégias para lidar também com a formação dos filhos, com a formação do caráter da pessoa que está sendo desenvolvida. O Marcelo, do Bairro da Saúde. Danilo, muito boa entrevista com a doutora. Depois, por favor, passe o link para enviar para outras pessoas. Avisar o Marcelo e a todos os nossos ouvintes que estamos ao vivo aqui com a doutora Raquel Fernandes. Temos uma live, né, no YouTube, mas terminada a entrevista, fica disponível, né, on demand no YouTube, então você pode ouvir a hora que você quiser, do começo, do meio, do fim, e compartilhar com todo mundo também, fica disponível no YouTube. Doutora, tem uma pergunta do Miguel Aguilera, muito pertinente, e uma curiosidade também, né, ele diz aqui: doutora Raquel, gostaria de saber, na sua opinião, ele pergunta sobre este caso específico do menino aqui dessa semana de 13 anos, mas a gente pode abrir aqui e falar sobre outros casos também, né? Mas ele pergunta se este menino poderá ser recuperado para que possa voltar ao convívio em sociedade. Pergunta de difícil resposta, viu, Miguel? Porque até então a gente não sabe o que, de fato, ele não tem um diagnóstico ainda, né? Agora ele vai para a Fundação Casa, lá ele vai ter uma equipe técnica, né, de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, uma série de profissionais olhando para ele. No mínimo ele vai ficar lá 3 anos e durante esse tempo todo ele vai ser observado, as atitudes dele, o comportamento, e a partir daí vai se identificar se ele tem um transtorno de personalidade ou se ele tem um adoecimento, que são coisas diferentes. Pode ser que ele seja um garoto depressivo, isso é uma doença, né, que vai ser tratada e que em alguns momentos ela vai passar, e pode ser que ela volte ou pode ser que ela não volte. Agora, se ele tem um transtorno de personalidade, isso significa que a personalidade dele, o jeito dele ser, é um jeito distorcido, é um jeito que não vai combinar com a sociedade. Pesquisando um pouco sobre o assunto, eu relembrei a história do Champinha. Champinha foi um adolescente que cometeu um crime hediondo, na época um ato infracional, porque os termos precisam mudar, né? E que até hoje está preso, porque a equipe que o entrevistou não conseguiu perceber que tinha melhora. Ele era extremamente perverso. Eu me lembro que teve uma rebelião na Imigrantes, onde ele era um dos cabeças da rebelião, que ele cortou a cabeça de uma outra pessoa. Então ele tinha atos cruéis e mesmo preso ele continuou tendo esses atos cruéis. Nesse caso, a equipe que vai acompanhar vai entender que ele não tem condições. Já esse jovem, a gente ainda não sabe se ele
for parecido, se ele tiver esse perfil de ter transtorno de personalidade, por enquanto que a gente já consegue entender que ele tem transtorno de conduta, porque, né, o que ele fez é uma coisa que socialmente não é aceito, mas se ele é psicopata, nós ainda não sabemos. Se ele for, é bem provável que ele vá ter que ficar recluso, porque isso não muda, isso é uma característica para a vida toda. Ele pode aprender a lidar com a sua psicopatia e pode se tornar menos ofensivo à sociedade, mas ele vai ser sempre um risco. Sempre vai ser alguém que vai, de alguma forma, representar alguma ameaça. Eu, como uma profissional da área da saúde, que estuda desenvolvimento humano, preciso e sempre prefiro acreditar muito na capacidade de desenvolvimento, de melhora das pessoas, né? Mas a gente sabe que também tem limites, que para algumas patologias, que para algumas características, jeitos de ser de algumas pessoas, tem coisas que não vão ter grandes mudanças, vão ter muito pequenas, e o risco é sempre muito grande. Pode parecer fatalístico, meio né, forte isso que eu estou dizendo, mas é a experiência de alguém que tem 23 anos trabalhando. Também já trabalhei com jovens em liberdade assistida, jovens que cometeram ato infracional, com criança e adolescente em abrigo, então já vi muita coisa, já li bastante sobre, e a minha percepção é essa. Primeiro a gente tem que saber o que ele tem, e dependendo do que ele tem, as chances de melhora são muito pequenas.